Olá, queridos alunos do oitavo ano do Colégio Edificar. Aqui é o professor Madison, da disciplina de Estudos Amazônicos, e hoje a gente vai tentar sintetizar os capítulos 9, 10 e 11, que foi o material que foi entregue para vocês de forma impressa, né? E agora a gente vai tentar pontuar algumas coisas importantes, né, que a gente tem que destacar desses capítulos, tá bom? Então, nesse primeiro que fala sobre os usos da borracha na Amazônia, a gente tinha que entender o que seria o látex, né? E quais seriam os processos desenvolvidos para que houvesse, digamos assim, o deslocamento dele para outras áreas. Então, por isso que o capítulo dele inicia como você sabe o que é o látex, né? E aí ele vem explicando que é um líquido branco retirado de algumas árvores que, quando seca, fica resistente. Ele também é conhecido como borracha. Desde a segunda visita de Cristóvão Colombo, né? No caso Cristóvão Colombo, tem-se notícia da borracha. O navegador relatou ter encontrado, ainda no século XV, alguns povos que faziam bolas de látex e as usavam em alguns jogos. Isso foi onde hoje se situa o Haiti. Depois de Colombo, muitos outros europeus registraram ter encontrado povos que faziam objetos de borracha. Entre eles Charles, né, no século XVIII. Ficou impressionado com a borracha. No seu retorno à França, ele destacou as possibilidades dos usos da borracha, inclusive na indústria que estava surgindo. Outro europeu que ficou fascinado com a borracha foi François, né, que, no caso, ele também ficou interessado em compreender como os indígenas conseguiam produzir tantos objetos a partir do leite extraído de algumas árvores. As narrativas desses europeus nos ajudam a perceber que os povos indígenas já tinham desenvolvido conhecimentos sobre a extração e o uso do látex. Esses povos faziam garrafas, brinquedos, bolas, ocas, né, entre outros objetos. Na Amazônia, alguns colonos aprenderam com os indígenas técnicas de manuseio do látex e também produziram, né, objetos necessários para o dia a dia na colônia, como sacolas, botas, sapatos, chapéus e roupas. O que mais impressionava a todos os europeus é que quando secava, o látex se tornava impermeável à água, né? Muitos objetos feitos da borracha eram exportados para outros países. Isso fez da borracha o quarto produto mais exportado da região em 1848, perdendo apenas para o cacau, o tabaco e o couro. E aqui essa imagem ao lado é como eles faziam um processo de extração, né? Faziam um corte quase que vertical e deixavam esse líquido, né, escoando, né, escorrendo pela própria vegetação, e eles botavam um recipiente para ir acumulando. Então era a partir disso que era feita aí a borracha. Os europeus interessados em fabricar produtos industrializados a partir do látex tentaram levar a matéria-prima em sua forma bruta para a Europa. Porém, havia um problema. Quando ele era exportado para a Europa, chegava lá pouco maleável, né, dificultando a sua transformação. Também era um produto que sofria com as variações de temperatura. No inverno ficava muito duro, enquanto que no calor ele se tornava pegajoso. Essa história só mudou quando uma nova tecnologia chamada vulcanização foi desenvolvida na Europa no século XIX. E essa técnica aí, ela envolvia, né, a temperatura e pressão principalmente. Os usos da borracha na indústria, né? Então, a exportação do produto in natura era complicada devido à sua instabilidade nas mudanças de temperatura e à perda de maleabilidade. Contudo, mesmo assim, as indústrias europeias e americanas se interessavam muito pela borracha. Por isso, os donos dessas fábricas pesquisavam novas tecnologias que pudessem resolver os problemas do látex. A descoberta mais importante foi o processo de vulcanização. Então, o que envolvia isso, né?
Com a vulcanização, o problema da instabilidade da consistência da borracha diante das mudanças de temperatura estava resolvido. Porém, por que americanos e europeus se interessavam tanto pela borracha? Para que ela servia? E aí já tinha um intuito bem maior, né? Que para responder essas perguntas é importante saber que a indústria estava se expandindo na Europa e nos Estados Unidos no século XIX. É que as indústrias automobilísticas e ferroviárias dependiam da borracha. Então, ela era um produto fundamental na construção de correias, dos para-choques, dos trens e principalmente de pneus para bicicletas e automóveis. E aí eu coloquei duas imagens antigas desse processo, né, inicial, de como era o processo, né, produção em grande escala e a modelagem tudo igual. E a borracha ela era utilizada justamente para fazer esses pneus dos automóveis, né? E principalmente utilizada em correias também. Então, com essa nova tecnologia, a vulcanização, né, as indústrias do mundo passaram a recorrer cada vez mais à borracha. Isso fez da Amazônia uma exportadora em potencial. Contudo, era muito complicado e caro transportar a borracha das áreas de extração para os principais portos da região. Afinal, as seringueiras, árvores de onde se retirava o látex, estavam espalhadas pelo interior da floresta amazônica. Então, os barcos eles foram uma alternativa para escoar essa produção. Diversos tipos e tamanhos de canoas e escunas, movidas pela força humana e pelo vento, né, cortavam os rios da Amazônia, transportando a produção. Entretanto, a viagem de Manaus a Belém durava em média 160 dias. Então, no caso, esses trabalhadores, quem trabalhava com a extração do látex tinha que se embrenhar na floresta para fazer essa captura, né, desse material, que era dito importante. Então, a mudança no transporte da região ela tem relação direta com as transformações pelas quais o Brasil passava. Ela também foi uma tentativa de impedir que empresas de outros países circulassem pela região. Foi nessa época que uma companhia de navegação a vapor criada pelo Barão de Mauá ganhou o direito de ter o monopólio de navegação do rio Amazonas. Com tanto interesse nas nações europeias sobre o látex da Amazônia, o governo brasileiro temia pela integridade de seu território. Essa foi uma das razões pelas quais passou a estimular a ocupação da região e a dinamização do transporte. Então, que era aquela ideia: se eu não tenho um território que seja efetivado, né, ocupado de fato, eu posso perder ele. Então, o intuito era trabalhar assim com a ocupação nesse período. E aí a gente chega nesse capítulo que fala da economia da borracha. Então, com o aumento da procura, o preço da borracha se valorizou no mercado mundial. Por isso, muitos agricultores deixaram de lado suas plantações para investir na extração do látex. O resultado dessa mudança foi que, em pouco tempo, a borracha se tornou o principal produto exportado da Amazônia. Além disso, a produção agrícola diminuiu, né, e foi preciso importar alimentos para atender necessidades da região, em vários momentos da segunda metade do século XIX. Por que isso ocorreu? Eu me lembro que teve até alunos que fizeram perguntas sobre essa questão, né? Como era a extração do látex estava se tornando muito lucrativo, as pessoas que trabalhavam com agricultura, elas queriam também participar dessa economia, né? Elas viram a possibilidade de ascender economicamente, então largaram a agricultura e foram trabalhar com a extração do látex. Só que o que ocorreu? A demanda desses trabalhadores em grande escala fez com que, em alguns momentos, tivesse uma crise de alimentação, né? Então, foi preciso comprar de fora os alimentos para poder a população se alimentar, no caso, adequadamente. Então, teve uma falta aí. Todavia, com a produção da borracha, ela funcionava. Como funcionava esse processo de produção? Aí vem vocês já sabem que o primeiro passo seria extrair o látex da seringueira. Isso não era uma coisa simples. Sabe por quê?
Aí, no caso, as seringueiras, elas ficavam espalhadas na floresta. Por isso, o seringueiro responsável por essa extração tinha de caminhar uma média de 15 quilômetros por dia, indo de árvore em árvore. Ele fazia pequenos cortes no caule das seringueiras e deixava o látex escorrer em tigelas de latão por um dia. Depois, recolhia o látex e defumava e formava grandes bolas que eram chamadas de pelas na época. Essas bolas de borracha podiam pesar até 60 quilos. E aí eu botei uma imagem do que seria isso, né? Esse material, depois de defumado, ele ficava assim. E aí era a partir disso que eles levavam para comercialização. Depois desse processo vinha o segundo passo. O seringueiro levava essas bolas de borracha para o patrão pesar. Era o patrão que dizia quanto o seringueiro havia produzido e quanto deveria receber pela borracha. Depois de pesada, ela era enviada pelos rios da região para os principais portos, em Belém e em Manaus. Nessas cidades, a borracha era mais uma vez comercializada. Agora a negociação era entre o seringalista e as casas aviadoras, né? Em seguida, as casas aviadoras negociavam a borracha para exportação. Era nesse momento que a borracha era realmente valorizada, já que no seringal o valor da borracha pago ao seringueiro era baixo, enquanto que o valor da borracha no mercado mundial era alto. Isso significa que o comércio da borracha gerava grandes fortunas, mas apenas para poucos. Que isso quer dizer que desde sempre a questão da exploração do trabalhador ela existia. E nesse momento da história da Amazônia, na extração do látex, isso não se fez de forma diferente. Então, quem tinha o maior trabalho eram essas pessoas que faziam a extração, sempre iam nas florestas, fazer esse processo de andar muito, fazer a retirada desse material, fazer o processo de defumação, né, e transformar, né, nas pelas. E aí, quando chegava no momento de comercialização, pagavam muito baixo por isso. E sendo que era um produto que era super valorizado. Então, as pessoas que de fato ganhavam com isso eram poucas as pessoas, né? E é isso que a gente tem que pensar e refletir desse momento, tá bom? Qualquer dúvida eu estou disponível. Nas próximas aulas a gente vai ter mais materiais novos. E até a próxima, tá ok?